Olá, galerinha. Eu sou Milena Ornila, sou aluna do curso de Química Orgânica 2 da Universidade Federal da Paraíba. Hoje eu vou estar aqui falando para vocês um pouco sobre o capítulo 19 do livro do Bruce. Esse capítulo ele aborda sobre substâncias carboniladas, já é o terceiro tópico, e ele fala um pouco sobre reações no carbono alfa, tá? Eu fiz alguns resumos para que não acontecesse o risco de eu me perder e vou estar aqui lendo agora para vocês, como de costume. Então, o assunto ele começa falando que aldeídos, cetonas, ésteres e aminas dissubstituídas possuem um segundo sítio de reatividade. O hidrogênio ligado a um carbono adjacente ao carbono da carbolina é suficiente ácido para ser removido por uma base forte. O carbono adjacente ao carbono carbonílico é denominado carbono alfa. O hidrogênio ligado ao carbono alfa é denominado hidrogênio alfa. A gente vai falar um pouco sobre a acidez do hidrogênio alfa. O hidrogênio e o carbono apresentam eletronegatividades similares, o que significa que os elétrons que os mantêm juntos são igualmente compartilhados pelos dois átomos. Consequentemente, de modo geral, o hidrogênio ligado a um carbono ele não é ácido, tá? Este fato é comprovadamente verdadeiro nos hidrogênios ligados a carbono com hibridização sp3, porque tais carbonos são, em sua maioria, parecidos com o hidrogênio na eletronegatividade. O alto valor do pKa do etano é uma evidência da baixa acidez do hidrogênio ligado ao carbono com hibridização sp3. Um hidrogênio ligado a um carbono com hibridização sp3 adjacente a um carbono carbonílico é muito mais ácido que os hidrogênios ligados a outro carbono com hibridização sp3. Por exemplo, o pK3 para a dissociação de um hidrogênio alfa, de um aldeído ou de uma acetona, ele vai estar em torno de 10 a 20 e o pKa para a dissociação de um hidrogênio alfa, de um éster, fica por volta de 25. Sendo assim, a gente pode observar que, embora o hidrogênio alfa seja mais ácido que a maioria dos outros hidrogênios ligados ao carbono, ele é menos ácido que o hidrogênio da água, porque o pKa dele resulta em 15,7, desculpa. Um carbono em sua substância que contém um hidrogênio relativamente ácido ligado a um carbono com hibridização sp3 é denominado carbono ácido. Eu tinha separado uma tabelinha para mostrar para vocês, porque para consulta dos valores de pKa e da acidez dos produtos, mas infelizmente eu não tive muito bem como colocar, eu tive um probleminha aqui com o computador, mas qualquer coisa vocês me solicitam que eu disponibilize o material. Porque o hidrogênio ligado a um carbono com hibridização sp3 adjacente ao carbono carbonílico é muito mais ácido do que os hidrogênios ligados a outros carbonos com hibridização sp3. Bom, um carbono alfa ele é mais ácido porque a base formada quando o próton é removido do carbono alfa é mais estável do que a base formada quando um próton é removido de outro carbono com hibridização sp3. E a força do ácido é determinada pela estabilidade da base conjugada que se forma quando o ácido doa um próton. Aí a gente vai se perguntar por que a base é mais estável. Quando um próton é removido no etano, os elétrons que permanecem estão unicamente em um átomo de carbono. Como o carbono ele não é muito eletronegativo, um carbânion é relativamente estável e, portanto, difícil de formar. Como resultado, o pKa do seu ácido conjugado acaba sendo muito alto.
Dessa forma, quando um próton é removido de um carbono adjacente a um carbono carbonílico, dois fatores se combinam para aumentar a estabilidade da base que se forma. Primeiro, os elétrons que permanecem quando o próton é removido, eles são deslocalizados, e a deslocalização dos elétrons aumenta a estabilidade da substância. Mais importante é porque os elétrons são deslocalizados no oxigênio, tá? Um dos átomos que melhor acomodam os elétrons porque é mais eletronegativo do que o carbono. Agora que a gente já consegue entender por que os aldeídos e os cetonas são mais ácidos que os ésteres, os elétrons que permanecem quando o hidrogênio alfa é removido de um éster não são rapidamente deslocalizados pelo oxigênio da carbonila, como são os elétrons que permanecem quando o hidrogênio alfa é removido de um aldeído ou de um acetona. Uma vez que um par de elétrons livres no oxigênio do grupo OR de um éster também pode ser deslocalizado pelo oxigênio da carbonila, os dois pares de elétrons competem pela deslocalização do oxigênio. Os nitroalcanos, as nitrilas e as aminas também apresentam hidrogênio alfa relativamente ácido, porque em cada caso os elétrons que permanecem quando o próton é removido podem ser deslocalizados pelos seus átomos que são mais eletronegativos do que o carbono, tá? Se o carbono alfa ele estiver entre dois grupos carbonílicos, a acidez do hidrogênio alfa é ainda maior. Por exemplo, se o hidrogênio alfa do 3-oxobutirato de etila é uma substância com carbono alfa entre um grupo carbonílico de uma acetona e um grupo carbonílico de um éster, tem o pKa de 10,7. Um hidrogênio alfa de 2,4 pentanodiona, substância com carbono alfa entre dois grupos carbonílicos de cetona, tem um pKa de 8,9. O 3-oxobutirano de etila é classificado como um beta-cetoéster, porque o éster tem um grupo carbonílico na posição beta. A 2,4 pentanodiona é um beta de cetona. A acidez dos hidrogênios alfa ligados a carbonos rodeados por dois grupos carbonílicos aumenta porque os elétrons que permanecem quando um próton é removido pode ser deslocalizado pelos dois átomos de oxigênio. As beta-dicetonas têm valores de pKa menores do que os do beta-ceto éster, porque os elétrons são mais facilmente deslocalizados pelo grupo carbonílicos da cetona do que pelos grupos carbonílicos dos ésteres. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tautomerismo ceto-enol. Uma cetona, nela existe um equilíbrio com o seu tautômero enol. O tautômero ele foi um assunto abordado já anteriormente no livro, tá? Mas ele vai aparecer bastante agora nesse tópico e eu espero que dê para ficar bem claro o que ele é para vocês. Fiz um breve resumo aqui de dedução, tá? Os tautômeros, eles são isômeros que estão em rápido equilíbrio. Os tautômeros cetos enólicos diferem na localização de uma ligação dupla e um hidrogênio. Para a maioria das cetonas, o tautômero enol é muito menos estável do que um tautômero ceto. Por exemplo, em uma solução aquosa da cetona, existe como uma mistura em equilíbrio de mais de 99,9% do tautômero ceto e menos de 0,1% do tautômero enol. Desculpa. A fração de um tautômero enol em uma solução aquosa é consideravelmente maior que um beta de cetona, porque o tautômero enol
é estabilizado pela ligação de hidrogênio intramolecular e pela conjugação da ligação dupla carbono-carbono com o segundo grupo carbonílico. O fenol ele é incomum, de modo que seu tautômero enol é mais estável do que o tautômero enol, do que o seu tautômero ceto, porque a fórmula enol é aromática, mas o seu tautômero ceto não. Agora que a gente sabe que um hidrogênio no carbono adjacente a um carbono carbonílico possui uma certa acidez, podemos entender por que os tautômeros cetos e enol se interconvertem, como foi visto agora no meu breve resumo. A interconversão ceto-enol é também chamada tautomerização ceto-enol ou enolização. A interconversão de tautômeros pode ser catalisada tanto por ácido quanto por base, tá? Em solução básica, o íon hidróxido remove um próton de um carbono alfa do tautômero ceto. O ânion formado apresenta dois modos de ressonância, um íon carbânio e um enolato. O íon enolato contribui para o híbrido de ressonância, porque a carga negativa é bem acomodada pelo oxigênio e pelo carbono. A protonação do oxigênio forma o tautômero enol, quando a protonação do carbono alfa restaura o tautômero ceto. Em casos de solução ácida, o hidrogênio carbonílico do tautômero ceto é protonado e a água remove um próton do carbono alfa, formando o enol. Agora a gente vai falar um pouquinho como reagem enóis e íons enolatos. A ligação dupla carbono-carbono de um enol sugere que ele seja um nucleofílio, como um alceno. Um enol é mais rico em elétrons do que um alceno porque o átomo de hidrogênio doa elétrons por ressonância. Um enol, portanto, é um nucleofílio melhor do que um alceno. As substâncias carbonilas que formam enóis sofrem reação de substituição do carbono alfa. Quando uma reação de substituição alfa ocorre em condições ácidas, a água remove um próton do carbono alfa da substância carbonílica protonada. O enol nucleofílico formado reage então com eletrófilo. A reação global é uma reação de substituição alfa. Um eletrófilo é substituído por outro. Quando a reação de substituição alfa ocorre em condições básicas, uma base remove um próton do carbono alfa e o íon enolato nucleofílico reage então com o eletrófilo. Os íons enolatos são nucleófilos muito melhores do que os enóis porque são carregados negativamente. As formas de ressonância de íon enolato mostram que ele tem dois sítios ricos em elétrons, o carbono alfa e o oxigênio. O íon enolato é um exemplo de nucleófilo ambidentado. Ambi é uma palavra derivada do latim cujo significado é ambos. Dente também deriva do latim e quer dizer dente. O nucleófilo ambidentado é um nucleófilo com dois sítios nucleofílicos, dois dentes. O sítio nucleófilo que reage com eletrófilo depende do eletrófilo e das condições reacionais. A protonação ocorre preferencialmente no oxigênio devido à maior concentração de carga negativa no átomo de oxigênio mais eletronegativo. No entanto, quando o eletrófilo é outro que não um próton, o carbono ele é provavelmente nucleófilo porque o carbono é um nucleófilo melhor do que o oxigênio. Existe uma similaridade entre a interconversação ceto-enol e substância alfa.
Atualmente, a interconversação ceto-enol, uma reação de substituição alfa, na qual o hidrogênio serve tanto para o eletrófilo, que é removido do carbono alfa, quanto o eletrófilo, que é adicionado ao carbono alfa, quando o enol ou enolato eles retornam ao tautômero ceto. As diversas substituições alfas, a gente pode observar que elas seguem basicamente os mesmos mecanismos. Uma base remove um próton de um carbono alfa e o enol e enolato resultantes reagem com os eletrófilos. As reações diferem apenas na natureza da base e do eletrófilo, e no caso de serem realizadas em condições ácidas ou básicas. Eu vou falar só um pouquinho, brevemente, sobre a halogenação promovida por base. Quando o excesso de BR2, CL2 e 2 é adicionado a uma solução básica de um aldeído ou de uma acetona, o halogênio substitui todos os hidrogênios alfas, tá? Na primeira etapa de uma reação promovida por base, o íon hidróxido remove um próton do carbono alfa. O íon enolato, então, reage com o bromo eletrofílico. Essas duas etapas vão ser repetidas até que todos os hidrogênios alfas sejam substituídos pelo bromo. Já em caso de uma... entendi. Cada halogenação sucessiva ela é mais rápida do que a anterior, porque o bromo, um reativador de elétrons, aumenta a acidez dos hidrogênios alfas restantes. Essa é a razão porque todos os hidrogênios alfas são substituídos por bromo. Por outro lado, em condição ácida, cada halogenação sucessiva é mais lenta do que a anterior, porque o bromo, que é um retirador de elétrons, diminui a basicidade do oxigênio carbonílico, tomando por isso a protonação do oxigênio carbonílico menos favorável. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha sido bem breve, assim, bem sucinta, mas também bem clara, que vocês tenham entendido todo o assunto. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que a gente conversa, tá bom? Desde já eu agradeço pela atenção. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.